Verso 19. Tem um hino que ele diz assim, né? Livre acesso, o nome desse hino. Ele diz assim: eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Então eu queria que você pudesse repetir isso, né? Diga assim: eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Te dou livre acesso. Então, Renato rezava, né, conosco a respeito de Deus, que é Pai e que nos acolhe no seu coração. Se Deus é Pai e nós fizemos a experiência de que de fato Ele é Pai, então nós fazemos parte da família de Deus, somos filho. São Paulo vai dizer que com Cristo a gente é co-herdeiro do céu. O herdeiro, vamos dizer assim, legítimo é Jesus, mas em Jesus nós somos co-herdeiros. Veja que maravilha, somos filhos do Filho e co-herdeiros com Ele do céu. Por incrível que pareça, muitas pessoas não conseguem experimentar esse momento que nós tivemos inicial. Ele é o céu que vem até nós, né? O céu. Tem um hino que diz que não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu sei que isso acontece. Eu não sei se a gente sobe ou se o céu desce, mas a gente experimenta essa graça de estar diante de Deus, diante do trono da graça, que a gente pode se aproximar e receber graça e ajuda oportuna para nós. E o Evangelho de hoje vem trazer um detalhe assim, que às vezes parece não perceptível, a gente não percebe, mas existe um detalhezinho no Evangelho de hoje que configura em nós o que é ser filho de Deus ou irmão de Jesus, e muitas vezes a gente não percebe, né? O Evangelho diz assim, São Lucas capítulo 8 verso 19 vai dizer assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Então, sempre quando Jesus andava e onde Jesus andava, multidões o seguiam. E nesse momento aqui não foi distinto, não foi diferente. Jesus estava em um determinado lugar e uma multidão estava com ele. E a mãe dele e os seus irmãos, o evangelista é muito claro, a mãe dele e os seus irmãos. Não era a mãe dele e os filhos dela, mas era a mãe dele e os seus irmãos. Tentava se achegar a Jesus, se aproximar de Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. E muitas vezes nós passamos por essa experiência. A gente quer se aproximar de Jesus, mas existe uma multidão que nos impede, que nos atrapalha. Essa multidão pode ser uma multidão de pecado, né? São Tiago vai dizer que a caridade perdoa uma multidão de pecado. Essa multidão pode ser uma multidão de pecado que nos impede de nos aproximarmos de Jesus. Pode ser uma multidão, como São Paulo vai dizer, de espírito, potestades, principados que estão espalhados pelos ares e que nos impedem de nos aproximarmos de Jesus, como impediu muitos que, quando via Jesus, se prostrava de longe e gritava: o que viesse fazer aqui, Jesus? Quer nos atormentar antes da hora? Então existem inúmeras multidões que nos impedem de nos aproximarmos de Jesus, mesmo a gente sendo família de Jesus, irmão de Jesus. E de repente alguém ali no meio da multidão foi, no versículo 20, foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Então alguém chega perto de Jesus e diz: olha, existem ali alguns irmãos teus
que querem falar contigo, que querem achegar-te a ti. Quem é esse alguém? Vamos pegar essa pessoa aqui, que era um ser humano, uma pessoa como eu e você, mas vamos tirar ele da história e vamos colocar aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo que ora em nós com gemidos inefáveis, chega diante de Jesus, diante do Pai, porque o Espírito procede do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, e com o Filho e o Pai é adorado e glorificado. Esse Espírito Santo se aproxima de Jesus e diz assim: olha, os teus irmãos estão aí à tua procura, querem falar contigo, querem estar contigo, querem te ouvir ou querem te dizer algo. Porque a oração é isso, né? A gente fala e escuta, a gente escuta e a gente fala. E quando a gente tenta se aproximar de Jesus, muitas vezes a gente é impedido. Mas o Espírito Santo abre a porta, ele dá livre acesso, e a gente consegue entrar diante do trono da graça. O profeta Ezequiel vai dizer que do trono saía um rio de graça que banhava muita gente. E o profeta vai dizer que esse rio o Senhor chamava, entra nele, que é o Espírito, entrou até o tornozelo, não é suficiente. Entra mais profundamente, entrou até o joelho, não é suficiente, entra mais, entrou, a água chegou até o peito, e ele disse: não é suficiente, entra mais, a ponto do profeta dizer: eu tive que ir a nado. É isso que o Espírito Santo quer que nós façamos hoje. Se for necessário, para nos aproximar de Jesus, for necessário mergulhar, como fez aquela mulher. Você acha que aquela mulher do fluxo de sangue, ela chegou assim, dá licença, dá licença, dá licença, e tocou assim na roupa de Jesus? Não, ela se jogou no meio da multidão. Provavelmente ela foi pisoteada, então provavelmente alguém bateu nela, ela não conseguiu tocar pela primeira vez, ela se jogou de novo, talvez não conseguiu, e talvez correu e se jogou de novo até tocar na orla, da roupa de Jesus. Essa pessoa, o Espírito Santo diz para Jesus nessa noite: teus irmãos e tua mãe estão aí querendo falar contigo. E só que Jesus aqui, lógico, nesse contexto histórico, Jesus vai expandir o seu grau de familiaridade, os membros da sua família. Ele vai dizer assim no versículo 21: ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, olhando para aqueles que estavam ali na sala com ele, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Minha mãe, meus irmãos, são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. E muitas vezes a gente fica assim: como é possível ouvir a palavra de Deus e observar? Como é possível ouvir a palavra de Deus e colocar em prática? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso aprender isso? Muita gente diz assim: eu leio tanto a Bíblia e não entendo. Leio, não entendo. Às vezes eu escuto as pessoas falarem e não consigo guardar nada, quase nada no meu coração. Às vezes eu escuto, leio e não entendo. Aí a pessoa fica pensando: então não adiantou nada. Olha, existe uma pessoa que é mestra em ouvir a palavra de Deus e guardar no coração. Tem um salmo que diz assim: a tua palavra, Senhor, eu ouvi e guardei no meu coração, para não pecar contra ti. A Santíssima Virgem Maria é mestra em ouvir a palavra de Deus. O anjo Gabriel se aproximou dela e disse o quê? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Aí ele vai e diz: o Senhor vem me dizer que tu serás a mãe do Filho de Deus. E ela vai dizer: como se fará isso, se eu não conheço homem algum? Ela não duvidou. Zacarias duvidou, ficou sem falar. Nossa Senhora não duvidou, ela não entendeu. Ela não compreendeu como iria se dar aquela situação. Aí o anjo explica: a sombra do Altíssimo, ou seja, o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que nascer de ti será chamado Santo. Será chamado Santo. Quando o anjo explica para ela a palavra, a mensagem,
o que é que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim como? Segundo a tua palavra. Ela é mestra em ouvir a palavra de Deus. Escutar, e não somente escutar, mas guardar no coração. E não somente guardar no seu coração, desejar, pedir, dizer para Deus que seja feito na vida dela segundo a palavra dele. E ela assim o fez. E nós precisamos, se queremos ser de fato membros da família de Deus, filhos de Deus, irmãos de Jesus, filhos da Santíssima Virgem Maria, nós precisamos fazer o que ela fez. E não somente fez, ensinou. Nas bodas de Caná, o que foi que aconteceu? Olha, ele não tem mais vinho. Mulher, não é chegada a minha hora. O que foi que ela fez? Ficou caladinha? Ficou quietinha? Ela chegou para os serviçais e disse o quê? Fazei tudo o que ele vos falar, vos disser. Ela não somente disse, faça-se em mim segundo o que tu estás dizendo, como também ensinou para nós, fazei tudo o que ele vos disser. Ah, Denis, mas mesmo assim, tem coisas que eu não consigo entender na igreja. O que você não consegue entender? Lembre-se de Nossa Senhora mais uma vez. Maria e José perdem Jesus, volta para o templo, e quando volta para o templo encontra Jesus lá no meio dos sacerdotes, dos fariseus, perguntando, recebendo perguntas, perguntando, respondendo. Aí Nossa Senhora chega e diz assim: meu filho, tu não sabias que eu e o teu pai estávamos à tua procura? Aí o que é que Jesus vai dizer? Não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? O evangelista São Lucas vai dizer que ela, não compreendendo aquelas palavras, guardava tudo no seu coração. Se você não compreende, meu irmão, minha irmã, algo falado, expressado, anunciado por Deus, por meio de alguém da comunidade, da igreja, de um padre, se você não compreende, não está compreendendo, guarde no seu coração. Guarde, porque um dia, essa palavra que está guardada no seu coração vai gerar fruto. Vai gerar fruto. Como a boa semente que caiu na terra boa, produziu fruto. Ele vai dizer que produziu, parece que é 90 por 30, 60 por 30 e assim sucessivamente. Mas produziu fruto. Então nós precisamos aprender com Nossa Senhora a ouvir a palavra de Deus. Mas não somente ouvir, guardar no nosso coração. E não somente guardar, colocá-la em prática. Jesus diz assim: aqueles que ouvem estas palavras são como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, a tempestade, o vento, as enxurradas, bateu sobre aquela casa, se chocaram sobre aquela casa, e ela continuou de pé. Continuou de pé por quê? Porque ouviu a palavra de Deus, guardou no coração e colocou em prática. Essa é a família de Nazaré. José, homem irrepreensível, ouvia o Senhor falar por meio de sonho e cumpria, fazia o que o Senhor mandava. Essa é a família de Nazaré. A Santíssima Virgem Maria ouviu Deus falar por meio de um anjo, guardou no coração e executava a palavra, cumpria a palavra. E fazendo isso, edificaram a sua casa sobre a rocha. E não teve ninguém, nem o inferno, nem Satanás conseguiu derrubar essa casa, conseguiu destruir essa família. Essa família de Nazaré, José como modelo para pai, a Santíssima Virgem Maria como modelo para a mãe, Jesus como modelo para os filhos. Essa família é a família de Deus, é o modelo da família de Deus, que Deus quer que nós, na nossa vida hoje, aceitemos e coloquemos também em prática. Como é que eu faço isso? Abrindo as portas do meu coração, dando livre acesso ao Senhor e deixando que Ele faça na nossa vida o que fez na família de Nazaré. Você está conseguindo compreender? Sim ou não? Sim. É necessário isso.
Só que não pode ficar somente no ouvir, não pode ficar somente no guardar. É necessário executar, colocar em prática. São Tiago diz isso: não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da mesma. Porque se for só ouvinte, é como um homem tolo. Ouviu, talvez até deixou cair no coração, mas não conseguiu dar fruto. E é tão tolo que constrói a casa sobre a areia. Vem a chuva, o vento, a enxurrada, bate na casa e é grande a ruína, muito grande a ruína. Então que nós possamos pedir a Deus essa graça, a graça de ouvir a palavra dele, de nos aproximarmos dele e de não somente ouvir, mas colocarmos em prática. Eu queria que a gente cantasse esse hino, né? Ter bastante Deus na nossa vida. De novo, deixa eu tirar. Pronto. Queria que a gente pudesse cantar esse hino. Eu abro as portas do meu coração. Convido você a ficar de pé. Vai ficando de pé. Coloca a mão no teu coração. E a gente vai rezar um instantezinho com essa canção, porque muito mais do que sermos ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos praticar essa palavra. E para praticarmos é necessário guardarmos no coração. E guardando, a gente tem um tesouro. Jesus disse que o homem bom tira do seu coração o tesouro. O tesouro que ele tem. De coisas boas. De coisas, podemos assim dizer, edificantes, saudáveis, benignas. Então vamos cantar. Eu abro as portas do meu coração.